Oitavo ano, bom dia. Pessoal, vamos continuar então nossas atividades. Trabalhando aí com nossos exercícios de moda, média e mediana, tá certo? Já vimos os conceitos de cada um. Então vamos trabalhar aí página 64 e 65 primeiro, tá legal? Pessoal, então vamos lá aqui, ó, sem perder tempo, tá? Esse exercício aqui do nosso material é o seguinte, ó. O gráfico abaixo representa o número de pacientes atendidos mês a mês em um ambulatório durante o período de 6 meses de determinado ano, tá? Então, é um exercício bem bonitinho, tá? Então, nós temos aí o número de pacientes na vertical e na horizontal nós temos os meses, ó. Então, de janeiro a julho. Veja como a matemática é bonita. Nós representamos a questão do número de pacientes atendidos usando um gráfico de barras. Então, no mês de janeiro, pessoal, foram atendidos, ó, 60 pacientes, tá? No mês de fevereiro caiu um pouquinho, 40, março aumentou 60, abril 40, maio 20 e o mês de julho teve o pico, tá? Que foram 80 pacientes atendidos no ambulatório, tá legal? Com isso aí, nós vamos responder a letra A, tá? Na letra A, ele está perguntando para a gente calcular a nossa média. Como é que nós vamos calcular essa média, pessoal? Então, como é que nós vamos calcular a média no exercício 2? Então, olhando para o exercício 2, como que nós vamos calcular a média? Nós vamos pegar primeiro o número de pessoas atendidas, tá? Para ver o número de pessoas atendidas é só olhar cada barrinha, ó, na vertical aqui, que são o número de pacientes, tá? Então vamos determinar isso daí. Fazendo o que? Fazendo apenas a soma de pessoas atendidas, tá legal? Então, se nós observarmos aqui, ó, no mês de fevereiro nós temos aí 60 pacientes atendidos, tá? Então, vamos pegar 60 mais. No mês de fevereiro, 40 pacientes foram atendidos. Mais. No mês de março, 60 pacientes também atendidos. Mais. No mês de abril, professor, 40 pacientes atendidos. Mais. E no mês de maio, 20 pacientes atendidos. Mas o último mês que ele analisou aqui, que foi junho, que foram 80 pacientes atendidos. Tá legal? Então nós pegamos o número de pacientes atendidos de janeiro a junho. Vamos somar essas quantidades e como a média é simples, nós vamos dividir pela quantidade de no caso dias aí, mas só que está em meses, tá? Quantos meses foram analisados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meses, tá bom? 6 meses. Então, nós pegamos a soma, ó, de atendimentos. Janeiro 60, fevereiro 40, março 60, abril 40, maio 20 e junho 80 e vamos dividir por 6, tá bom? Então, fazendo essa continha aí em cima, nós vamos somar essa quantidade aqui dá 300. Vamos dividir 300 por 6, tá? Então, analisando aqui direto no nosso livro, 300 pacientes atendidos dividido em 6 meses, nós vamos encontrar a média de quantos pacientes atendidos aí, um total de 50 pacientes, tá certo? Então, um exercício muito gostoso que a gente tem aqui no nosso livro. Então, 50 pacientes era a média de atendimento desse hospital. A média por mês, eles atendiam aí uma média de 50 pacientes, tá certo? Agora já vamos fazer o exercício 3, tá?
O exercício 3 é um exercício parecido, muito interessante também, tá bom? Como é que vai ficar o nosso agora exercício 3? Muito bem, o nosso exercício 3 diz o seguinte: analise a sequência 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 1 e 3. Depois, denominando M de moda, MA de média e ME de mediana, assinale a alternativa correta, tá? Então, é um exercício aí, tipo Enem. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, pessoal, vamos ver o seguinte, tá? Eu organizei os dados do problema em um rol crescente, tá bom? Por quê? Para ficar em ordem para você poder responder as questões. Então, nós temos aí, ó, o número 1, número 2, 3, 5, 7, 9 e 10, tá? Através disso aí, nós já vamos responder. Quem que vai ser, no nosso caso, a nossa média? Vamos lá, vamos começar pela média. Como é que nós vamos calcular essa média? Como nós observamos que nós temos alguns números repetidos, por exemplo, o número 1 repete 2 vezes, então a média ponderada tem peso, ó, 2 vezes 1, vou pegar o peso 2 vezes 1, porque repete 2 vezes essa medida, mais o número 3, ó, o número 3 repete 3 vezes, então 3 vezes 3, mais o número 2 vezes o número 7, que repete 2 vezes, tá? Mais, vamos continuar aqui. O número mais o número 2, que repete uma vez, mais o número 5, mais o número 9, mais o número 10, tá? Tudo isso daqui dividido pela soma dos pesos, pessoal. Quem são os pesos? Ó, eu vou colocar de vermelho aqui, ó, o número 2, o número 3, 2 de novo, e aqui não tem peso. Então, ó, 2 mais 3, 5. 5 mais 2 dá 7, tá? 7. Então, 2 e 2, 4. 4 e 3, 7. 7, 8, 9, 10, 11. 7 e 4, 11. Portanto, aqui nós vamos dividir por 11. Muito tranquilinho, tá? Vamos dividir por 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, professor, por que você dividiu por 11 aqui nesse caso? Porque eu tenho uma sequência com 11 elementos. Cada elemento vai ter um peso, tá? Em vermelho aqui eu só mostrei para você os pesos referente a cada elemento. Então, eu multipliquei o peso vezes cada elemento e dividi pela soma dos elementos, que foram 11, como vocês podem ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá bom? Perdão, são 11 elementos mesmo, é porque aqui eu coloquei separado cada peso vezes o seu número, tá? É só olhar aí na questão. Então, se vocês fizerem essa soma em cima e dividir pela quantidade, vai dar 51 dividido por 11, tá? Então, aqui vai dar um número 51. E aí, nós vamos dividir pela soma dos pesos aí. Essa soma toda aqui vai dar 51. 51 dividido por 11. Portanto, a nossa média aritmética, nesse caso, no exercício 3,
vai dar aproximadamente 4,64, tá? Então, a nossa média é 4,64. Então, eu vou colocar o número da média aqui, ó. 4,64. Muito bem. Tá? Então, calculamos a média. O ME, pessoal, esse ME vai ser quem? Vai ser a mediana. Agora que nós organizamos o rol, organizamos esse rol aqui do problema, quem vai ser a minha mediana? Quantos números nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se nós cortarmos esses carinha daqui, quem que vai sobrar exatamente no meio? O número 3, tá? Portanto, o nosso número em questão, que é a nossa mediana, vai ser o número 3. Belezinha aqui, ó. Nossa mediana vai ser o número 3, tá? Ah, professor, mas assim não quero fazer. Então, você pode utilizar o segundo modo de calcular a mediana. Qual que é o segundo modo de calcular a mediana? Vamos pegar esses dois números que estão no meio e dividir por 2. Vai dar exatamente a mediana. Tá? Aí, ó. Vai dar 3 também. 3 mais 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Tá bom? Só que nós não podemos esquecer, no caso que para analisar a mediana nós temos dois casos, tá? A quantidade ímpar de elementos, a mediana ocupa a posição do meio. É por isso que eu fiz dessa forma, já encontrei o 3 direto, tá? Se não, você vai somar os dois, dividir por 2, calculando a média, e a gente acha a mediana também. Muito bem, para encerrar esse problema, vamos fazer aí a próxima questão, tá? Muito bem, então o exercício 2, só para concluir aqui, nós fizemos o quê? Somamos os números, dividimos pela quantidade e encontramos uma média simples de 50 pessoas que foram atendidas aí mensalmente. No exercício 3 era uma média ponderada, pegamos os números vezes o seu peso, porque tem números que se repetem mais de uma vez. Multiplicamos e fizemos a soma e dividimos pela quantidade de números aí, encontramos a média 4,64. E para encontrar a mediana, vimos que tem uma quantidade ímpar de elementos, esse número é exatamente o número 3, tá certo? Então, questão 1, 2, que é a questão da média simples, somar e dividir pela quantidade. Questão 3, média ponderada, cada número vezes o seu peso dividido pela quantidade de números, deu 51 por 11, que deu uma média de 4,64, tá? E no exercício 3, ainda a continuação, a mediana, vimos que essa mediana tem uma quantidade ímpar de elementos, já encontramos o número 3 direto, ou nós somamos os dois números do meio e dividimos por 2, que é exatamente a média, e encontramos a mediana também. Daqui a pouco nós vamos voltar para fazer mais alguns exercícios, tá certo? Até daqui a pouquinho, então.